Segundo a Netflix, Bridgerton se tornou a série original mais vista da história do serviço de streaming. Ela já foi assistida em mais de 82 milhões de lares em todo o mundo nos primeiros 28 dias de sua estreia, que aconteceu em 25 de dezembro de 2020. A shockingly prolific family, noted for its bounty of perfectly handsome sons and perfectly beautiful daughters. A série é baseada nos livros de Julia Quinn, se passa no século XIX e conta a história de Daphne e outras adolescentes da aristocracia inglesa, que estreiam na sociedade e precisam arrumar maridos, com intrigas, romance e uma direção de arte deslumbrante. Confesso que eu não teria assistido a série se não fosse para realizar esse trabalho. Let it go. Cheguei a ver os primeiros minutos quando ela foi lançada e altamente recomendada pelo menu da Netflix, mas desisti nas primeiras cenas. Conflitos da corte inglesa do século retrasado. Famílias sendo apresentadas nos primeiros instantes do episódio 1. E uma moça que só precisou desfilar pela corte para dar início à série. Did that truly just happen? Keep smiling, dearest. I'm watching you. Now more than ever. Não me pareceu muito interessante. E foi aí que eu pensei em Theodor Adorno. Na década de 1940, Adorno estava conectado de perto com o Instituto Pioneiro de Pesquisa Social, também conhecido como a Escola de Frankfurt. A escola tinha como objetivo desenvolver um entendimento crítico das consequências trazidas pelo capitalismo, especialmente no que dizia respeito à cultura e à mentalidade que ele cria, naquilo que Adorno identifica como a indústria cultural. Filmes, televisão, rádio e revistas eram para Adorno designados em sua maioria para nos deixar incapazes de entender a nós mesmos, nos manter distraídos e sem vontade de mudar a realidade política. Em outras palavras, viramos massa. Os produtos da indústria cultural, portanto, não seriam cultura, mas sim mercadoria. Agora você já pode entender um pouco por que eu pensei em Adorno. Um romance feito para entreter as massas não teria sido bem visto pelo pensador, não é mesmo? Mas o que de fato me fez lembrar desse crítico frankfurtiano foi a noção que ele apresentava de culturas superiores e inferiores. Será que eu não estava julgando a série da mesma forma? Adorno está no início da crítica da indústria cultural e tinha uma visão muito dura sobre o tema. Já o seu contemporâneo, Walter Benjamin, tinha visões contrárias e bastante avançadas para o seu tempo. Muito do que ele escreveu serviu de base para pensadores posteriores e contemporâneos a nós, que foram aprimorando e ampliando os estudos da comunicação. E é com a perspectiva ampliada deles que a gente vai analisar Bridgerton. Hoje sabemos que uma série é sim mercadoria, mas também é cultura. Segundo Benjamin, a indústria cultural cria novas formas de arte. Nesse sentido, séries e filmes são para nós o que o teatro era na época de Shakespeare ou o que a pintura era na época de Leonardo da Vinci. Então, para começar, a gente precisa saber que Bridgerton é uma série produzida por Shonda Rhimes. Shonda é uma produtora, roteirista e autora norte-americana que se tornou conhecida por emplacar séries de sucesso estrondoso, como Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Com enorme sucesso, Shonda fundou sua própria produtora de televisão, a Shondaland. Ou seja, Shonda trabalha com o que tem de mais popular no nosso tempo, a TV nos anos 2000 e o streaming no início de 2020. As produções de Shonda são marcadas por narrativas cativantes e personagens fortes, exatamente como manda o modelo das produções clássicas americanas que engajam e envolvem os espectadores. Flawless, my dear. Em Bridgerton, estamos em um universo quase de contos de fadas. A estética, aliás, lembra muito os filmes live action das princesas da Disney, como a gente pode ver no filme da Cinderela de 2015. Eu não vou me aguentar e vou te contar uma curiosidade. Adorno dizia que o Walt Disney era o homem mais perigoso dos Estados Unidos. Será mesmo? Bem diferente da história clássica da gata borralheira e do que Adorno poderia pensar, Bridgerton consegue trazer alguma crítica social. Para começar, o maior diferencial das produções de Shondaland é a diversidade. Essa é uma série com personagens aristocratas, brancos e negros. O mocinho da série, o Simon, é negro.
Isso tem a mão da Shonda Rhimes, responsável por naturalizar a diversidade em suas séries. O roteirista Chris Van Dusen se baseou nas evidências de que a Rainha Charlotte, regente desse período, era descendente de africanos. Além dos protagonistas, a gente também pode observar uma grande diversidade de etnias na figuração. Essa é uma tentativa bem sucedida de transformar a indústria do cinema, deixando-a mais diversa. Isso seria impensável em produções americanas clássicas de anos atrás. E é uma prova de como a produção consegue dialogar com o momento histórico da atualidade. A gente pode lembrar da ideia de Canclini, outro teórico da comunicação, sobre o consumo cultural, onde o consumo não é simplesmente um ato irracional, desnecessário e inútil. Ele gera pertencimento, distinção e pode ser politizado. Com isso, assistir uma rainha da Inglaterra com um cabelo Black Power, um símbolo de luta e resistência, é uma mensagem que pode gerar significados e questionamentos diversos no público que assiste. Afinal, não estamos acostumados a ver negros em posição de poder no universo audiovisual americano, muito menos em narrativas de cortes europeias de séculos passados. A série também é cheia de momentos feministas. Várias vezes, Daphne reclama de ter nascido mulher e por isso não poder fazer suas escolhas. Sua irmã Heloise é uma menina crítica da sociedade, que, ao invés de casar, quer estudar e realizar grandes coisas. E até um dos maiores tabus da sociedade até os dias de hoje, que é a masturbação feminina, a série conseguiu incluir no roteiro. Bridgerton mistura intencionalmente elementos do presente na sua estrutura, tanto no conteúdo quanto na forma. A trilha sonora, que dá ritmo para a montagem, é composta por hits da música pop, tocados em versão orquestra. Anthony! Parece inegável que esses elementos funcionam para cativar o público quando a gente descobre que as buscas por roupas com estilo de época, como corsês, decotes quadrados, mangas bufantes, tiaras, penas e até luvas, tiveram um aumento no interesse de venda e busca. Esse estilo de se vestir que ressurgiu recebeu um novo nome em 2021. Regency Core. Tendência presente em revistas populares para todas as idades femininas e até nas passarelas da alta costura. Dessa maneira, podemos identificar uma flutuação de sentidos dos signos. As peças de roupa usadas no século XVIII, quando recriadas no século XXI, passam a significar outra coisa quando pensamos na série e nos discursos feministas e mais diversos que ela carrega, ainda que em uma embalagem deveras romântica. Mas é por trás desses panos do século XIX que o conteúdo é diferente. Por isso, a gente pode pensar em Bridgerton como uma opção de entretenimento, mas também como um processo de comunicação que oferece uma série de elementos em segundo plano da sua narrativa que são um prato cheio para a apropriação do público que o consome. Me parece que o mérito de Shonda e Bridgerton em particular é trabalhar com todos os padrões e códigos já estabelecidos, seja da narrativa de romance de príncipes e princesas que moram no nosso inconsciente, ou seja nos códigos audiovisuais de Hollywood. E ainda assim, dentro desses códigos que compõem essa forma de arte altamente convincente, poderosa, sistemática e definida, ela consegue transmitir uma mensagem que vai contra a imagem que seria esperada. E é nesse estranhamento, só para quem assiste, não para o universo diegético, que a série nos oferece mensagens que dialogam com as mudanças da nossa época. Bridgerton não vai te fazer querer levantar do sofá e mudar o mundo, mas ela pode colaborar para transformações representativas e sociais mais gradativas. Em outras palavras, ela pode ter o verniz de Cinderela, mas ela trata de assuntos que Cinderela nem chega perto. Perhaps there is an answer to our collective Lady Whistledown issue. We could pretend to form an attachment